Fala devs e devas do Brasil! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E olha só que assunto legal eu trouxe para você hoje, hein? Eu não sei se você é usuário ou usuária de Visual Studio Code. E se não for, eu tenho certeza que um dia você vai usar o Visual Studio Code. Até porque é uma das ideias mais populares do mundo. Eu tenho certeza que um dia pode ser até a mais popular do mundo, né? E não está muito longe disso. E o assunto de hoje é sobre isso, né? Sobre como você pode deixar o Visual Studio Code a sua cara, produtivo, né? Para que ele te atenda de uma forma que você fale, poxa, eu não preciso de mais nada, só do Visual Studio Code. Eu vou tentar te convencer, não apenas nesse vídeo, como uns outros que eu vou lançar em breve, sobre como o Visual Studio Code pode te atender, como você pode trabalhar muito bem com o Visual Studio Code, né? Como que você pode ser muito feliz usando o Visual Studio Code. E eu já até escrevi no blog da Desenvolvedor.io, dá uma olhada lá no nosso blog. Você sabia que a gente tem um blog? Pois é, a gente tem um blog. Desenvolvedor.io/blog. Simples, né? Vá lá e dá uma olhada no último post que eu escrevi sobre Visual Studio Code, né? Que é como você trabalhar com múltiplos projetos, enfim, é bem legal. Então, voltando ao tema aqui, nós vamos falar hoje sobre extensões que você realmente precisa conhecer, se já não conhece. E extensões que vão ajudar muito a sua vida, de repente até mesmo permitir que você viva apenas de Visual Studio Code. Porque eu sei, principalmente para desenvolvedores .NET, né, que o Visual Studio tradicional, né, o 2022 atualmente, ele é basicamente uma necessidade, né? Você não pode desenvolver sem ele. Pode, com o Visual Studio Code. Porém, tem gente que ainda não se adaptou devido, né, a umas necessidades que o Visual Studio Code pede, né, alguns conhecimentos que o Visual Studio Code pede. E é isso que eu vou fazer, inclusive, para ajudar você cada vez mais a usar o Visual Studio Code. Por quê? Porque o Visual Studio Code roda em qualquer plataforma, né? Você pode ter MacBook, você pode ter Linux, né? Você pode ter Windows, certo? Você pode rodar o Visual Studio Code na web. Inclusive tem umas coisinhas legais sobre isso que eu quero falar. Inclusive um detalhe, não sei se você sabe, mas o Visual Studio Code é desenvolvido na plataforma web, né? Ele roda HTML, Node por baixo. E ele só tem esse perfil aí de instalação de aplicação desktop, porque ele é feito também com Electron, né? O Electron pega uma aplicação web e dá a essa aplicação uma característica de aplicação desktop. É basicamente isso, né? Inclusive, as extensões do Visual Studio Code são escritas ou em JavaScript ou em TypeScript. Bacana, né? Bom, extensões que o Eduardo usa, muitas. Aqui, inclusive, eu vou dar dicas de extensões que eu uso, tá? Não vou ficar inventando dicas assim, de extensão que eu não conheço. São extensões que realmente uso, que fazem diferença no meu dia a dia. E aí, tá preparado? Vamos falar das extensões? Bom, vamos lá. Eu não vou criar um top 10, tá? Não vou criar um top 5 ou um top XPTO. Até porque eu nem sei quantas extensões eu uso, tá? São cerca de 30. Eu vou falar especialmente das principais, que para mim faz toda a diferença, e de algumas outras que talvez você não conheça, que fazem um trabalho excepcional, que obviamente facilitam muito a minha vida e a sua também, a partir do momento que você também começar a usar. Beleza? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar a minha tela com você, o meu Visual Studio Code, né, e nós vamos aqui explorar as primeiras extensões. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma. Beleza? Então vamos lá. Então é isso aí, devs e devas. Estamos aqui com o meu Visual Studio Code aberto. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que algumas extensões elas ficam disponíveis através desse painelzinho aqui à minha esquerda. Legal? Então você pode ver, né, que aqui é a navegação do Visual Studio Code, né? Isso aqui é de arquivo, procurar, aqui já é do Git, aqui é debug, aqui são testes, Docker, ok? Aqui é o Remote, Azure, e aqui, lógico, é o ícone de extensões. Inclusive, você pode trocar de lugar, né? As extensões eu quero mandar aqui para cima, beleza. Então eu ajeito assim as extensões, inclusive, do jeito que eu quero. Você pode esconder, por exemplo, não uso tanto Docker, não quero deixar aqui aparente. Você pode vir aqui em Hide Docker. Como você pode dar um hide ou voltar a exibir, né, sempre que você quiser. Então algumas extensões colocam
aqui o ícone de acesso do lado esquerdo. Primeira coisa, né? Inclusive tem algumas extensões que vocês estão vendo aqui que provavelmente você não possua, né? Vou explicar para você, né, quais são. E eu quero começar primeiro, a primeira extensão que eu quero começar falando é a de C Sharp. Então, caso você não seja desenvolvedora .NET, já pula para a próxima ou não, né? Continua assistindo aí. Vou falar da extensão de .NET, né, de C Sharp, que é muito importante. Bom, então essa aqui é a extensão de C Sharp. Tá? Ela é desenvolvida pela Microsoft, com certeza você deve conhecer, o próprio Visual Studio fala para instalar. Eu quero comentar sobre ela o seguinte, ela é feita com o OmniSharp. Então o OmniSharp é um processo que fica rodando por baixo. E não é só para fazer IntelliSense, enfim, outras coisas, tá? Ele vai dar muito poder para o seu desenvolvimento .NET. Então, caso você não esteja usando, essa extensão aqui é fundamental para trabalhar com .NET, né, .NET Core e C Sharp. Beleza? Ok. Isso aqui não tem muito o que falar, né? É basicamente falar sobre a necessidade que você tem dela. Vou abrir a próxima, só não estou abrindo aqui, né, e mostrando todas as minhas extensões, porque eu vou fazer isso depois. Eu vou mostrar primeiramente, inclusive, as que eu quero citar, né, uma a uma. E a segunda extensão que eu quero mostrar é essa aqui, Azure Tools. Ou seja, você tem que ser usuário de Azure para precisar dessa extensão, né? Caso você utilize a AWS, a nuvem do Google, enfim, existem extensões para Visual Studio Code também. Mas eu quero falar dessa porque ela não é apenas uma extension, ela é uma collection, né? Ela é um extension pack com 12 extensões para Azure. Então tá aqui, inclusive na telinha, ó. App Service, Functions, Databases, Resources, enfim, né? Várias extensões importantes para você que utiliza Azure. Então você quer acessar um blob, um App Service, enfim, um Resource, tá tudo aqui. Né? Você não precisa acessar o painel necessariamente. Bacana, né? Então, 12 extensões de uma vez só, né? Você não precisa ficar caçando as 12, vem tudo junto, instalou uma, vem todas. Recomendo. A próxima extensão é sobre essa ferramenta maravilhosa, não tem nem palavras, né? Porque hoje, que dev não precisa de Docker, né? Como que Docker mudou a nossa vida. E obviamente, se você utiliza Visual Studio Code, você precisa da extensão de Docker. Ela é muito legal. Deixa eu abrir aqui, olha. Você vai clicar aqui então na baleinha, né? Primeira lista são os containers que você tem aqui na sua máquina, né? Eu tenho vários containers, quer dizer, tinha, né? Deu uma limpada. Segunda lista são as imagens, certo? Aqui o Registry, ele faz uma conexão lá com o meu Docker Hub, que no caso é uma conta da desenvolvedora.io, onde estão todas as nossas imagens públicas, né, de projetos públicos, de cursos, enfim. Então é só você dar um comando para instalar e vai instalar na sua máquina, né? Inclusive o DevStore está lá, enfim, né? E aqui nós temos as networks, né? São as redes, né, que você monta para conversar, né? Imagem, quer dizer, container com container, os volumes que vão compartilhar então arquivos, né, entre imagens, etc. Legal? Sim, você precisa dessa extensão, porque olha só que prático, né? Tá tudo aqui na mão. Você pode parar um container, você pode iniciar, ver o que ele tem, né? Ver qual é a imagem dele, né? Enfim, muitas coisas. Você precisa dessa extensão, tá? E não só isso. Eu vou te mostrar uma outra extensão para Docker que meio que vai complementar um pouco dessa ideia aqui, né? Que eu acho sensacional. A outra extensão que eu quero falar então relativa a Docker é essa aqui, Remote Containers. Você consegue visualizar por dentro de um container, você pode navegar nas pastas e verificar arquivos dentro dos containers que estão na sua máquina. Legal, né? Então você pode vir aqui, por exemplo, esse aqui é o ícone, né? Após instalado essa extensão, você vem aqui e navega, né, nos containers que você tem. Então, por exemplo, eu tenho esse container aqui. Eu posso vir e dar um attach, né? Ele vai abrir então uma nova janela aqui do Visual Studio e ele vai me listar, como se eu estivesse navegando no Windows Explorer, por exemplo, né? As pastas e os arquivos desse container. Então aqui na pasta .aspnet, por exemplo, HTTPS, eu tenho o PFX, que seria o certificado da minha aplicação ASP.NET. Na pasta Microsoft, né, então eu tenho aqui os secrets. Enfim, né, eu estou navegando nas pastas e nos arquivos do meu
do meu container. Então, se de repente você quer ver um formato de arquivo, conteúdo de um arquivo, enfim, manipular esses arquivos, você está diretamente conectado no container, você pode fazer isso. Legal, né? E quando você está conectado, ele aparece aqui embaixo, em verde, tá vendo? Ó. Então ele está conectado aqui, né, num container que no caso é do nosso projeto DevStore, que é o nosso projeto open source de microserviços. Fechando aqui, ele desatacha. Muito bacana, né? Vale a pena. A próxima extensão, bom, aí já não é mais uma extensão, mas funciona assim como o Visual Studio Code, né? Você pode ver aqui a mesma plataforma, só que é instalado à parte, é o Azure Data Studio. Não tem muito a ver com o Azure, tá? Você pode usar para acessar bancos de dados locais instalados na sua máquina. Então é uma forma de se conectar em servidores locais ou remotos para explorar bancos de dados, tabelas, fazer consultas, enfim, tem várias possibilidades aqui dentro. Tá certo? Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Estou com o meu SQL local conectado aqui, minhas bases de dados. Poderia abrir aqui, fazer uma query, modificar essas tabelas, criar um novo banco, administrar esse banco, etc. Tenho aqui, por exemplo, as extensões. Eu tenho o Postgre rodando também, né, num container. Então eu posso conectar no container que está rodando o Postgre aqui da minha máquina local, através desse... Não é bem uma extensão, é como se fosse um outro Visual Studio Code, né? Só que aqui é o Azure Data Studio. E você tem essa possibilidade aí de trabalhar com bases, tanto remota quanto locais, e é uma baita ferramenta também para você utilizar no dia a dia. Agora eu quero falar um pouco sobre extensões para desenvolvimento front-end. Olha só, existem diversas extensões, eu vou falar daquelas que eu julgo mais importante, até porque eu já tive muitas outras que eu não via tanta vantagem em manter instaladas assim no meu Visual Studio Code. Então eu acabei descartando e uso só aquelas que realmente eu achei importante. Essa aqui, por exemplo, HTML e CSS Support. Poxa, como é bom poder validar um HTML enquanto a gente está escrevendo, ter um autocomplete, né, validar seletores, tags, enfim. Ter um suporte, né, enquanto a gente está escrevendo HTML e CSS. Até porque, né, a gente precisa, não vai esperar rodar a aplicação, né, ver a página se comportando para saber que errou alguma coisa. Muito importante, tá? Muito utilizada, vale a pena. A próxima é mais para instalação de pacotes NPM, obviamente. Então é o pacote NPM, desenvolvido pela Microsoft, onde você vai poder então visualizar através, sei lá, de um package.json quais pacotes não estão instalados, instalar inclusive, né? Então eu acho isso muito válido para quando você está trabalhando com um SPA, por exemplo, né? E você tem que fazer instalações aí de pacotes NPM. De repente está rodando uma aplicação e não tem um pacote instalado, você vê lá, né, esse NPM ele vai riscar embaixo, né, vai sublinhar o pacote que não está instalado, vai te oferecer lá uma janelinha, uma lâmpadazinha, né, para você poder instalar esse pacote. Eu acho muito válido. E em assim, complemento, vamos dizer assim, né, eu utilizo esse NPM IntelliSense, que aí no caso ele é um autocomplete de pacotes NPM, porque na boa, nem sempre a gente lembra o nome dos pacotes, né? Então aqui ele dá essa ajuda pra gente, né? Então se o pacote, né, ele tem origem ou NPM, essa extensão aqui vai fazer um sentido de IntelliSense para isso. Como a gente trabalha bastante com SPA, né, é importante conhecer esses pacotes. Agora vamos aqui para o Preacher, né? Como o nome já diz, ele é um code formatter para deixar a indentação, a aparência do seu código mais bonito. Esse Preacher ele funciona para todo mundo, ó, como diz aqui, JavaScript, TypeScript, Flow, JSON, CSS, HTML, enfim, Markdown. Ele vai ser configurado então no seu Visual Studio, né, como vamos dizer assim, né, o formatador de código, né? Inclusive se você tiver dois, você vai ter que escolher entre um e o outro. Então aqui esse cara é muito importante, tá? Você pode usar ele como default formatter apenas para uma linguagem, por exemplo, JavaScript. Então tem aqui, ó, JavaScript. Então o meu formatter vai ser esse. Ah, mas para CSS vai ser um outro. Por que eu estou falando isso? Porque também tem o OSLint, tá? O OSLint, aí ele funciona mais para JavaScript, né? E ele vai fazer o quê? O lint, né? Ele é um linter. Então, caso você esteja utilizando, né, o OSLint e também o Preacher, você vai ter que escolher entre um e o outro para, pelo menos, formatação de arquivos JavaScript.
tá? Deixa para você fazer sua escolha, né? Você pode ver que os dois pacotes, né? Um tem 21 milhões, né? E o outro aqui tem 20 milhões de downloads, então os dois são muito populares. O último que eu deixo aqui como dica é o Live Server. Então vamos lá, você está desenvolvendo aqui uma aplicação, né? HTML, quer dizer, ainda não é uma aplicação, você está desenvolvendo um HTML, né? Alguma coisa mais, vamos dizer, sem mecanismo de server por baixo. Se é uma aplicação Angular, né, uma aplicação .NET, enfim, você tem um server por baixo, você consegue rodar a aplicação. E se for um arquivo sem server, né? Por exemplo, um HTML puro. Eu tenho aqui um exemplo só para dar rapidinho. Uma pasta aqui com um único arquivo HTML. E olha que legal, um marquee. Existe marquee ainda, tá? Bom, isso aqui é para quem começou a desenvolver lá em 96, por aí. Isso aqui era muito famoso na internet antigamente. Beleza, mas eu quero ver essa página funcionando. O que eu faço? Eu vou aqui no Go Live, tá vendo aqui, ó, bem no cantinho, ó, Go Live. Clico aqui, ele vai startar então um server na minha porta 5500. E olha só o marquee funcionando aqui, ó, vou até dar um zoom, né? Só que quando eu dou o zoom ele sumiu, obviamente, né? Deixa ele aqui, ó. Ele tá, né, passeando aqui na tela porque é um marquee, né? Isso aqui, nossa, na internet antigamente era uma loucura, né? Pra que flash? Bom, enfim, estou rodando então numa porta interna da minha máquina, né, como se fosse um server. Não preciso mais ficar, vamos dizer assim, atualizando, né? Inclusive eu posso colocar lado a lado aqui, olha só. Eu vou alterar então aqui, né? Deixa eu colocar lado a lado aqui, ó. O meu teste aqui. Vou colocar aqui, ó, teste 2. Não, quer dizer, teste 2. Salvei, tá? Ele deveria, inclusive, fazer aqui o... né? Ok. Ele não conseguiu fazer o reload, né? Porque ele não tem aqui um body ou head tag. Culpa minha, né? Ele vai injetar, na verdade, aqui no nosso HTML uma funçãozinha, né, para ficar conectado, né? Então, no on-change do arquivo, ele atualiza o arquivo. Mas como eu criei um HTML aqui, né, que não está num estado válido, né? Não tem um body nem um head tag, então não funcionou. Mas você entendeu o que ele faz, né? Eu salvei o arquivo, ele atualiza no server, né? Assim como o Angular, o React faz, né? Ele tem um hot reload, certo? Aqui ele chama de live reload, ok. Beleza? Então essas aqui são as extensões para front-end que eu recomendo para você. E a extensão que eu quero mostrar agora é uma extensão sensacional, é um estouro. Essa extensão aqui é o GitLens. GitLens é um recurso, inclusive, premium do Visual Studio, né? Apenas versões pagas têm esse recurso. E o que ele dá para você é poder, né? Mais poder para quem usa Git. Vou dar um exemplo então aqui, né? O nome da extensão é GitLens, você vai querer instalar assim que eu terminar de explicar. Vou pegar aqui o nosso projeto DevStore, né, que é o nosso projeto de microserviços, open source. Vá lá no GitHub, dê uma estrelinha pra gente. A Customer Controller, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, declaração, né, da Customer Controller. Já vejo que tem dois autores que trabalharam aqui, né? O Bruno e outros, né? Quem são esses outros? Clicando aqui, então, tem todo um histórico, né? De quem trabalhou aqui. Então tem o Jordan que entrou aqui depois, fazer um trabalho aqui de refactor, de translating pra gente, né? Vou clicar aqui, ó, para voltar para a classe. Então conforme eu vou clicando aqui, ó, deixei o código aqui, ele vai mostrar, ó, Bruno Brito fez alguma coisa aqui 8 meses atrás, né? Aqui também, vou deixar aqui, ó, Jordan 5 dias atrás, o que ele fez? Ele mudou aqui uma tradução. Então olha só que legal. No caso, estou usando o GitHub, mas Git, no geral, funciona. Ele está dizendo já qual foi a issue, qual foi o PR, né, quem foi que mexeu, quando mexeu, né, qual que é aqui no caso, né, o código, né, da mudança, do commit, né? Perfeito, né? Eu estou aqui, é só descansar o mouse que ele vai mostrar, né, um pouco da história desse código. Que nem nesse outro aqui, um health check. Nesse caso ele está falando que fui eu, né? O autor, você. Porque você, no caso, ele sabe que sou eu porque eu estou logado com a minha conta do GitHub. É um código que eu criei aqui, de um health check genérico, certo? E ele me conta aqui a história também. Vou abrir um outro exemplo aqui para mostrar que não é só código C#, né? Um Docker aqui.
um Docker Compose, no caso, onde ele vai mostrar, ó, há 7 meses atrás eu fiz um fixe para o Run Docker Compose, ok. E aqui? Ó, aqui, 4 meses atrás, eu adicionei vários sabores de database. Você consegue entender, né, a vantagem disso? É muito fantástico, né? Inclusive o Rafael Almeida, ó, o Rafael também meteu o dedo nesse código. São 4 autores, né? Então começa comigo, quer dizer, começa com o Bruno porque acho que foi ele que fez o primeiro commit do projeto, é isso. Começa lá atrás, né? Não, tô mostrando o contrário, olha só, Eduardo. Começa daqui, tá certo. Enfim, e aí vai trazendo, né, para o mais recente. Mas enfim, você consegue ver toda a história aqui, né? Inclusive, como eu falei, né, tem o Bruno, tem eu, tem o Rafael. O Rafael entrou aqui também com uma correção, né, do PFX aqui, né, na geração de PFX. Muito bacana, né? Então você consegue ver todos os autores, o que cada um fez. Legal? Qual foi o último commit, né, no caso aqui, desse projeto, desse arquivo. Perfeito, né? Uma extensão que você nunca mais vai querer deixar de usar. Bacana? Mais 2 extensões aqui muito legais, as duas fazem basicamente a mesma coisa, tá? Só que uma delas tem um pequeno porém que eu vou explicar. A primeira é o IntelliCode, pela Microsoft mesmo, né? A extensão da Microsoft é uma extensão de IntelliCode, só que com esteroides. Por quê? Porque ela utiliza inteligência artificial para prever aí o que você vem a escrever, né, como código. Tem um exemplo aqui, inclusive, né, que ele vai tentar te dar autocomplete aqui com aquilo que ele está prevendo que você queira, né? Vai tentar adivinhar através da inteligência artificial e de uma análise de milhares e milhões, né, de linhas de código, inclusive porque a Microsoft é dona do GitHub, então ela poderia analisar todas as bases de repositórios possíveis para gerar aí o máximo possível de conhecimento para uma inteligência artificial, certo? Legal, né? Bom, então aqui é uma coisa muito bacana, vou deixar a sugestão para que você utilize. Caso você já tenha ou venha a ter a sorte no futuro de ter o Copilot do GitHub, é a mesma ideia, tá? É como se fosse um pair programming, é uma pessoa do seu lado programando com você, é uma inteligência artificial. Só que esse aqui do GitHub é uma bruxaria, o negócio é fantástico. O único problema é que o Copilot do GitHub, ele tá com uma fila de espera, não é para todo mundo, né? Mas, por exemplo, deve ter aqui alguma coisa? Não tem. Mas lá na página do GitHub Copilot, deixo a sugestão para que você vá lá ver com seus olhos, eles mostram como que é o comportamento, então, né, dessa extensão. Por exemplo, você escreveu um comentário, né, quero fazer um laço que faz a tabuada do 10, por exemplo, tá? Em inglês, tá? Em português eu não sei se ele entende. Ele, ao você dar um tab ali, né, dar uma próxima linha, enfim, ele vai escrever para você o código que gera a tabuada, porque ele entendeu que o comentário que você escreveu era sobre o código que viria. E ele não precisa esperar que você faça alguma coisa, ele já te dá o código pronto, desde que ele saiba fazer o código. Só que é uma coisa fantástica, assim, ele consegue realmente ler a sua mente. Legal? Eu, infelizmente, perdi a oportunidade de me inscrever no Copilot a tempo, eu estou na fila de espera, né? Mas o Bruno, né, o Bruno aqui da desenvolvedora já está utilizando, e eu vi, inclusive, né, ele utilizando algumas vezes, e o negócio é fantástico, né? Muito legal. Fique de olho e se inscreva também, né, na fila de espera. Vocês já ouviram falar que Markdown é o novo HTML? Olha, guarde bem essa frase, tá? Inclusive, o blog da desenvolvedora é Markdown. Tem uma parte que é HTML e tem uma parte que é Markdown. O conteúdo é Markdown. E aí a gente usa um parser de Markdown para HTML. Perfeito, tá? E eu tenho aqui para mostrar então para você a minha dica sobre uma extensão de Markdown. Escrever Markdown é relativamente simples, porém, o GitHub, né, ele tem um tal de Flavored Markdown. Então, seria um Markdown um pouco mais completo, né, um pouco mais anabolizado, né? E, inclusive, essa extensão aqui dá suporte para o GitHub. Então, quando você está escrevendo um Markdown, você tem que visualizar meio que em tempo real do jeito que está saindo, senão fica um trabalho meio chato, né? Eu tenho aqui o README do nosso projeto, né, do DevStore, e em certos pontos aqui, inclusive ele está reclamando, né? Tem uns linters aqui que a gente podia ter melhorado, né?
Mas enfim, a gente coloca código, no caso aqui, HTML no meio do Markdown porque o GitHub aceita, tá bom? Olha só que legal. Eu vou vir aqui, ó, né, nesses Open Preview, do outro lado, né? Então, se eu vir aqui e começar a escrever alguma coisa, por exemplo, eu vou usar uma cerquilha. Opa, teste. Ok? Vou escrever aqui então com 3, né? Legal? Tempo real, perfeito, né? É uma extensão que, pelo menos eu não vivo sem Markdown, talvez você também não, então você precisa dessa extensão. Beleza? Mais uma extensão então para a nossa lista. Outra extensão muito legal que você precisa conhecer é o NuGet Package Manager GUI. GUI, GUI, enfim, né? É uma extensão de gerenciamento visual dos seus NuGet Packages. Por exemplo, tá? Agora eu já abri um outro projeto, eu estou aqui com o Equinox Project, que é também um projeto meu de open source. E eu quero ver os pacotes que eu tenho na solution inteira. Veja só que são vários projetos dentro de uma solution, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Shift P. Caso você não encontrar aqui como já está na cara, né? Você vem aqui, ó, NuGet Package, e ele vai encontrar para você. Ele vai abrir essa interface visual aqui muito legal. Você dá um Load Package Versions para ele dar aquela consultada, né? E aí ele está mostrando os pacotes de todos os projetos aqui da minha solution. Então olha só que interessante, né? Ele mostra aqui o source, que é do próprio NuGet, a versão instalada, se está atualizado e qualquer versão nova. Então no caso aqui não está atualizado porque já saiu, né, da 03 para 05. Eu posso vir aqui em atualizar, posso dar um update all, remove, enfim, posso fazer isso um a um, ou se não tiver muito problema, ou se você for uma pessoa de muita coragem, né, se dá um update all packages. O que ele vai fazer? Né? Ele vai atualizar todos os pacotes aonde? No arquivo do SESProj, né? No caso aqui da minha aplicação. Obviamente que eu tenho que dar um NuGet update aqui, né? Eu tenho que executar o comando, né, do NuGet, porque ele só está alterando o arquivo, né? Mas na hora que eu for rodar a aplicação aqui, né, ele vai fazer um restore. Legal? Mesmo que você não venha utilizar para manipulação, mas até mesmo para você ver, né, é muito interessante. Eu recomendo bastante aqui essa extensão. Me ajuda, inclusive. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, meus queridos, agora vamos falar de testes. Bom, testes é importante, né? Assim como codificar é importante, testar é tão importante quanto. E aqui eu tenho a recomendação do .NET Core Test Explorer, caso você esteja trabalhando com .NET. Caso não, existe também a extensão de testes para JavaScript, enfim, para tudo que você quiser, né? Aqui você pode diretamente abrir aqui, você tem o Test Explorer, que é uma forma de você pegar todos os testes que tem em diversos tipos de projeto. E aqui tem o funcionamento do .NET Test Explorer, que aí no caso é a nossa extensão que está instalada. Aqui eu tenho um único teste aqui, tá vendo? Ó? Eu vou inclusive rodá-lo aqui, né? Dá um play aqui para rodar. E obviamente ele vai passar, né? E, além de tudo isso, nós temos também aqui, através do Git Lens, né? O Run Test, ou o Debug Test. Então eu posso rodar por aqui se eu quiser, né? E é uma coisa sensacional, certo? Posso fazer o debug do teste também. Aqui você pode ver, né? Tem aqui já o suporte do Minisharp para extrair aqui uma base class. É um negócio muito legal. Depois que você vai bombando o seu Visual Studio, né? Você fica com um monte de coisa na mão. Bom, então caso você, né, precise aí de uma orientação para testes, fica aqui a minha recomendação. Existem outras extensões para teste, tá? Inclusive para .NET e outras linguagens. Vale a pena pesquisar aquela que te atende mais, mas para .NET Core está aqui na mão, né? Já deixo a minha sugestão desde já, beleza? E agora, para finalizar a minha playlist de seleção especial de extensões, vamos falar agora de uma extensão que é uma extensão de embelezamento do seu Visual Studio, que é o VS Code Icons. Vamos abrir aqui, por exemplo, o nosso projeto DevStore. Você vê só esses íconezinhos aqui, ó. Vê só como eles são bonitinhos, né?
diferentes do Visual Studio tradicional, né? Eles são mais caprichados. Pois é para isso que serve essa extensão, para te dar ícones mais bacanas. Inclusive ele auto-interpreta algumas coisas dependendo do nome da pasta, né? Por exemplo, a pasta se chama Source, então ela entende que é uma pasta de código, né? Por exemplo, se a pasta se chama Service, você vê que ela coloca aqui é um diferencial. É esse suporte aqui, as extensões que faz isso pra gente, caso você queira dar uma caprichada, né? E a outra extensão é uma coisa muito especial, não sei se você já reparou desde o começo aqui, né, desse tutorial, que aqui embaixo, olha só, pois é, meu nome fica aparecendo aqui, ó, meu nome e aqui um íconezinho, né, do Heavy Metal. Pois é, como que você coloca o seu nome aí, Eduardo, né? Porque a barra do seu Visual Studio Code está de uma outra cor diferente, né? É azul, a cor original, né? Então, eu mudei. Mudar a barra, tudo bem, né? Mas e o nomezinho, como que coloca? Porque não são apenas extensões que colocam o nome? Pois é, são extensões. E eu criei uma extensão muito legal só para colocar meu nome aqui no canto do Visual Studio Code. Eu sei. Mas é legal. Essa extensão aqui, ó, Status Bar Custom Item, desenvolvido por mim mesmo, maravilhosos, um download, que no caso sou eu mesmo, que baixei, né? Enfim, essa extensão vai permitir que você coloque duas informações, né? O texto e o ícone. Então, se você for aqui nas configurações da extensão, né? Extension Settings, você vai ver que, né, tem aqui a mãozinha, né? E o nome que você vai colocar, que você vai exibir. Obviamente, você poderia colocar o ícone junto com o texto. Eu criei isso aqui, mas meio que para treinar, né, a criação de extensões e as configurações, enfim, padrão, né, etc. Inclusive, se você tiver interesse de saber como eu criei essa extensão, eu desenvolvo essa extensão aqui para você num próximo vídeo. Né? Eu vou fazer um vídeo de como desenvolver extensões para o Visual Studio. Só que para isso tem um preço, tá? Você vai ter que curtir o vídeo, você vai ter que se inscrever no canal e você vai ter que escrever aqui nos comentários que você quer que eu faça isso, né? Você quer que eu grave um vídeo sobre como criar extensões para o Visual Studio. Não só criar extensões, como publicar a sua extensão, enfim, né? Como fazer a sua extensão vir parar no seu Visual Studio. E aí, eu te mostro passo a passo como eu fiz essa extensão aqui, só que daí eu vou aproveitar e vou dar uma caprichada nessa extensão, colocando mais funcionalidades, como por exemplo, trocar a cor da status bar, né? E entre outras coisinhas que eu posso querer inventar. Beleza? Então, olha só, tá contigo agora. De qualquer forma, tá? Não deixa de dar um like no vídeo, até porque o YouTube agora, ele só pensa em like, né? Você precisa dar um like pra gente poder continuar tendo relevância. Senão tudo que a gente está fazendo aqui é em vão, né? Então nos ajude com um like. E também, lógico, se inscreva no canal. E é isso, né? Te mostrei aqui a última extensão que eu próprio criei para colocar aqui meu nome no Visual Studio Code, porque é o meu Visual Studio Code, né? Tem que ter o meu nome. E aí, se você quiser, né, depois eu te mostro como fazer essa extensão. E essas duas últimas extensões são realmente de personalização, né, do nosso Visual Studio Code. Espero que você tenha gostado dessa minha seleção especial de extensões. E se você tiver mais alguma sugestão de extensão, obviamente eu não falei de todas, você com certeza tem alguma muito legal que eu não falei, vem aqui nos comentários e explica por que você gosta daquela extensão, o que ela faz para você, até porque eu quero conhecer. Eu quero saber que extensão você usa que eu não estou sabendo que existe. Legal? Então é isso aí, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, já falei? Não, já falei sim, né? Já falei, certo? Bom, e até a próxima. Um abraço.